Nós vamos novamente abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. A palavra de Deus para os nossos corações, a partir do versículo 10. O título desta mensagem é O Cinto da Verdade e a Couraça da Justiça. Nos diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com o cinto da verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Queridos irmãos, esta é a 7ª mensagem da série Vencendo a Batalha Espiritual. Todas as outras 6 mensagens estão disponíveis em nosso site. E eu diria para os irmãos que é muito importante ouvir a mensagem aqui na igreja, na medida do possível, anotar aqueles pontos, aqueles tópicos em que você identifica que é Deus falando com você, porque nós ouvimos uma mensagem, nós lemos uma mensagem, mas existem pontos que nós concluímos que parece que foi específico para nós. É muito importante que nós anotemos o que o Espírito diz à igreja a nosso respeito, porque muitas vezes nós queremos que Deus nos fale a respeito de alguma particularidade de nossas vidas, e até começamos a raciocinar: Deus não fala comigo, eu estou esperando que Deus fale comigo a esse respeito, quando na verdade Deus já falou precedentemente e talvez nós não ouvimos, ou talvez nós esquecemos daquilo que Deus houvera
precedentemente falado, porque Deus nos fala na sua presciência a respeito de coisas que no presente não são objeto das nossas preocupações, das nossas necessidades, mas Deus fala precedentemente. Não há nada que você tenha que decidir amanhã que Deus já não tenha falado precedentemente. Obviamente Deus fala uma segunda vez, uma terceira vez. Todavia, a regra é que Deus fale uma vez. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. A regra é que pelo poder da voz de Deus, uma palavra de Deus continue ressoando, ecoando em nossos corações, em nossas mentes, norteando os nossos caminhos. Então é muito importante que nós tenhamos caneta e papel e anotemos aquilo que Deus está falando diretamente conosco. Como as nossas mensagens, meus queridos irmãos, elas ficam armazenadas em nosso site, no YouTube, no Vimeo, nós temos o privilégio de rever a mesma mensagem, porque às vezes, revendo aquela mensagem, nós vamos encontrar alguns pontos, alguns aspectos que não foram capturados durante a exposição da mensagem. Amém, irmãos? Vamos desenvolver atividades inteligentes para capturar o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito diz a nós particularmente. E nesta noite nós vamos falar sobre duas peças importantes da armadura de Deus. A armadura de Deus é um equipamento de proteção do crente, da planta dos seus pés até o alto da sua cabeça, para que ele trafegue neste mundo que está infestado de toda sorte de impiedade, de toda sorte de contaminação, para que ele trafegue neste mundo em que existem a ação de forças invisíveis do mal. É um grande número de forças invisíveis do mal que batalham contra o bem, o êxito, o sucesso, a vida abundante do servo e da serva de Jesus, e em globo de todas as pessoas, sejam elas evangélicas, católicas, espíritas, agnósticos, ateus. Todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E Satanás e os seus demônios batalham contra o êxito das pessoas, das cidades, dos povos e das nações, porque os seres humanos representam a imagem e semelhança de Deus. Nós já vimos na mensagem de domingo passado alguns aspectos, alguns detalhes sobre a armadura de Deus. O primeiro foi apenas para que nós relembremos que a armadura é feita por Deus e não por nós, e que Deus desenha uma armadura individualmente para cada pessoa, levando em consideração o seu biotipo, levando em consideração as suas características espirituais, as suas características emocionais, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. A armadura é feita por Deus. O segundo detalhe que nos chamou grandemente a atenção no domingo passado é que cada pessoa,
cada um deve tomar a iniciativa de colocar a armadura de Deus, que Deus disponibiliza essa armadura completa. Porém, cada pessoa tem o livre arbítrio de colocar a armadura, de não colocar a armadura, de manter a armadura ou de tirar a armadura e seguir o seu próprio raciocínio, a sua própria intuição, o seu próprio propósito. Nós vimos também um terceiro detalhe, que é o seguinte: a armadura de Deus é completa. A armadura de Deus é um kit completo para a batalha espiritual. E ela é composta de vários equipamentos, de várias peças. Cada peça tem a sua função. Mas são equipamentos que, apesar de serem definidos, como nós iremos estudar didaticamente cada um deles, são equipamentos que se completam. Porém, se no calor da batalha, no calor da luta espiritual, a pessoa tirar qualquer uma dessas peças da armadura de Deus, porque a armadura deve ser tomada de maneira completa. A Bíblia diz: tomai toda a armadura de Deus, e não tomai apenas algumas partes da armadura de Deus. Se no calor da batalha, no calor da aflição, no calor da tribulação, a pessoa tirar qualquer uma das peças da armadura de Deus, ela poderá ser atingida pelos dardos inflamados atirados pelo maligno, pelas setas envenenadas atiradas pelo maligno. Então o texto que nós lemos, ele fala-nos de 7 peças que compõem esse equipamento chamado toda a armadura de Deus. Primeira peça é o cinto da verdade. Segunda, a couraça da justiça. Terceira, a preparação do evangelho da paz, que são sapatos para os nossos pés. A quarta, o escudo da fé. A quinta, o capacete da salvação. A sexta, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a sétima, a oração em todo o tempo. Como já foi dito nesta noite aqui neste púlpito, orai sem cessar. Segundo a graça que o Senhor nos der, nós veremos hoje as 2 primeiras peças. O cinto da verdade, por favor, digam comigo, cinto da verdade. E a segunda peça, que é a couraça da justiça. Por favor, digam comigo, couraça da justiça. Vamos falar novamente. Cinto da verdade e couraça da justiça. Esse é o nosso uniforme de guerra. E a primeira peça em destaque no nosso uniforme de guerra é esse equipamento chamado de cinto da verdade, ou cinturão da verdade. Para que serve um cinto? Parece uma pergunta óbvia, mas atualmente nós utilizamos um cinto para prender a roupa, ou até mesmo como um simples acessório. Nos dias, irmãos, que Paulo escreveu esta carta aos Efésios, que foi por volta do ano 60 a 61 da era cristã, os soldados do Império Romano usavam não apenas um cinto, mas usavam até 3 cintos. E por que eles utilizavam esse cinturão? Primeiro, eles utilizavam esse cinturão para proteger
essa região do corpo. Era um cinturão largo. E eles utilizavam esse cinturão para proteger a região abdominal do corpo, que é uma região muito importante, porque nela estão localizados órgãos vitais, como o estômago, o intestino, o fígado, a vesícula, o pâncreas, o baço, os rins, os órgãos reprodutivos, as chamadas glândulas suprarrenais e outros importantes órgãos, vasos sanguíneos, como a aorta e a chamada veia cava inferior. Então, o cinturão protegia essa importante área daqueles soldados. Em segundo lugar, o cinturão servia não apenas para esta proteção, mas também para firmar a base da coluna na região lombar, de maneira que o soldado, com este cinto, ele se mantinha ereto. Algumas pessoas ainda usam um cinto, dá uma apertada aqui nessa região. Algumas irmãs usam, homens também. Esconde um pouco a barriga e a pessoa fica ereta. Eu não vou perguntar quem está com cinto hoje. Não vou. Em terceiro lugar, para prender a túnica. E em quarto lugar, para prender a espada, a fim de que, em caminhadas, estivesse com a espada ao lado, mas não precisasse estar portando aquela pesada espada em suas mãos. E com a túnica segura, irmãos, o soldado romano, ele podia se mover livremente, ele podia ter movimentos mais ágeis, mais ligeiros, sem embaraços, sem tropeçar naquela roupa que poderia ficar solta e esvoaçante. Então, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja da cidade de Éfeso, ele fala do cinto da verdade, que é um equipamento que todos conheciam. O evangelho é boas novas. O evangelho é algo simples. É algo que deve ser e pode ser entendido por todas as pessoas. Não é preciso conhecer de literatura. Não é preciso ter um conhecimento linguístico, gramatical, para entender o evangelho. O evangelho é simplicidade. Até mesmo a pessoa com deficiência mental, diz a palavra de Deus que ela compreende o evangelho. Glória a Deus! É por esta razão que certa vez Jesus levantou as suas mãos e os seus olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Glória seja a nosso Deus e Pai. Então os crentes de Éfeso, assim como nós também, estamos entendendo que o cinturão da verdade é uma peça muito importante aqui no texto bíblico para o crente. Sem o cinto, o soldado romano corria perigo e muito provavelmente ele morreria em combate. Porque numa guerra, queridos irmãos,
Não existe meio termo. Numa guerra é matar ou morrer. Nós já estudamos aqui que aqueles que passam por uma guerra, eles saem daquela experiência com mutilações físicas, com mutilações psicológicas. Porém, o Senhor nos coloca esse equipamento que nos protege da planta dos pés até o alto da cabeça, que nos protege no corpo, na alma e no espírito, para que nós passemos pela guerra, ganhemos a batalha e estejamos de pé do outro lado, sem mutilações físicas, espirituais ou psicológicas. Este é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se não está acontecendo assim, alguma coisa está errada e você tem que submeter-se ao crivo da palavra de Deus. Glória a Deus. O cinturão da verdade de Deus é a fonte de sustentação das nossas vidas, para que nós estejamos na posição que Deus deseja que nós estejamos. Há um texto em Atos capítulo 17 e versículo 28, que diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos profetas disseram, pois somos também sua geração. Eu imagino, irmãos, que o apóstolo Paulo, ao escrever sobre a importância do cinto da verdade para aqueles irmãos na cidade de Éfeso, uma cidade com tantas dificuldades espirituais, uma cidade com uma cultura e uma filosofia desenvolvida, ascendente, que seduzia pessoas do mundo inteiro. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre o cinto da verdade, ele estava pensando na maneira como nós podemos tão facilmente tropeçar nos truques do diabo, nas mentiras e nos obstáculos que ele sorrateiramente, porque a Bíblia fala em astutas ciladas, a Bíblia fala em laço do passarinheiro, porque são ciladas, laços quase invisíveis, quase imperceptíveis, e na maioria das vezes essas ciladas e esses laços, eles são confundidos com sentimentos, com emoções, com direitos e com a nossa razão. E queridos, se nós não estivermos firmemente cingidos com o cinto da verdade, ancorados na verdade de Deus, se nós não estivermos com os nossos rins, com os nossos órgãos emocionais, com os nossos órgãos espirituais, com a nossa alma protegida com o cinto da verdade, fatalmente nós seremos vítimas do ataque estiloso e sofisticado do inimigo. A Bíblia diz, em João capítulo 8 e versículo 44, que Satanás é o pai da mentira. E quando ele fala do que lhe é próprio. E nós perguntamos, qual é o antídoto para a mentira? Qual é a única defesa contra a mentira? A resposta é muito simples. A mentira somente pode ser destruída com a verdade. Nenhum outro argumento
destrói a mentira. Somente a verdade pode destruir a mentira. E, queridos irmãos, o diabo tem sofisticado os seus modos de enganar pessoas, comunidades, igrejas, famílias e nações. A Bíblia diz que, sabendo que pouco tempo lhe resta, porque o seu objetivo é seduzir e enganar, se possível, até os escolhidos. E não fiquem pasmos, porque a Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Lembrem-se que ele enganou a terça parte dos anjos do céu. Lembrem-se que ele enganou a Eva e a Adão, que eram seres criados por Deus sem pecado, que eram seres que tinham um contato direto com Deus. E na sua sedução, eles foram enganados. O diabo tem lançado a sua mentira no mundo, que está concentrada em 3 grandes blocos. Vejam bem: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Isso está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 16. E a soberba da vida. Tudo isso é do mundo e não é do Pai. E o diabo tem lançado a sua sedução, aguçando a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Existem até ciências desenvolvidas para aguçar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Em alguns ambientes múltiplos profissionais, Pastor Wesley, que é formado em marketing, sabe disso. Se juntam para criar necessidades que as pessoas não têm. Criar modos de que as pessoas se sintam insatisfeitas com a vida que têm, com o que são e com o que têm. Eu vou trazer um desses exemplos, que são as redes sociais, que na sua maioria funcionam como culto à soberba da vida, com a ostentação de amigos importantes, de amigos bonitos, a ostentação de bens, a ostentação de roupas, a ostentação de comidas gostosas, enfim, para que todos saibam e vejam o nosso nível de concupiscência dos olhos e de concupiscência da carne e de soberba da vida. Cada vez que você for postar um vídeo ou uma foto em uma rede social, seja Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube e outras, antes de fazer a postagem, pergunte ao Espírito Santo se aquilo não representa o desejo de conseguir aplausos,
o desejo de conseguir admiradores. Se for isto, é algo do mundo. Conforme o texto escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 16, releremos. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Pode ser que essa exposição tenha uma dose de ostentação incompatível com o que a Bíblia chama de um espírito contrito. Eu tenho a obrigação de trazer um texto de Levítico, capítulo 26 e versículo 19, que é um texto relacionado com a ostentação. Uma coisa é você ser mecânico de automóvel, pintor de carros, você ser arquiteto e você fazer a propaganda das suas plantas, dos seus produtos, do seu perfume, enfim. E outra coisa é a ostentação. A ostentação, ela é absolutamente incompatível com um espírito contrito. E o texto de Levítico, capítulo 26 e versículo 19, Deus diz: porque quebrarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Às vezes, a pessoa se pergunta, por que não está dando certo? Por que esta terra não está produzindo se eu estou plantando? Por que os céus estão de bronze ou fechados como ferro? A minha oração, eis a explicação. A soberba da vida é incompatível com o espírito contrito. Porque em Tiago, capítulo 4 e versículo 6, já na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. As pessoas, invariavelmente, colocam um texto, uma foto, e ficam esperando muitas curtidas, ou ficam esperando lerem comentários, quanto ficaram bonitas naquela foto, a nova foto do perfil, como é lindo o lugar onde passaram férias, ou como escolheram uma roupa bonita, ou uma comida gostosa no restaurante. Oh, parabéns, que lindo gosto musical que você tem. Vamos ser transparentes, irmãos. Esses pecados ligados à soberba da vida são pecados tolerados pela igreja. São pecados tolerados pela igreja. Todavia, não são pecados tolerados pelo Deus Altíssimo. E a melhor maneira de nós ajudarmos esses irmãos que foram atingidos, estavam sem capacete, ou sem alguma outra peça da armadura, como o cinto da verdade,
e foram atingidos por uma seta envenenada, atirada pelo maligno. A melhor maneira de ajudar esses irmãos é não curtir e não fazer nenhum comentário nas suas publicações. De outra maneira, nós estaríamos falando: que lindo, que bárbaro. Continue cometendo o pecado da ostentação. Nós tivemos a segunda mensagem que nós pregamos nesta série, foi uma mensagem com o título Como o Mal Começou a Existir. E nós vimos que nasceu no coração de um anjo iluminado, cujo nome era Lúcifer, que significa anjo iluminado. Hoje, não mais. Hoje, diabo, que significa acusador ou caluniador. Ele e todos aqueles, como já disse aos irmãos, a terça parte dos anjos do céu, que seguiram a sua sedição, foram definitivamente condenados por Deus, porque diante de Deus a soberba é inadmissível. Nós precisamos até ter muito cuidado com pregadores e com cantores que antes da pregação ostentam as suas agendas superlotadas, aqui e lá e além. Ostentam que foram em tal lugar, tantas pessoas aceitaram a Jesus, tantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, tantas pessoas foram curadas. Que homem de Deus! Quando acontecer alguma coisa dessa natureza aqui neste púlpito, manda um bilhetinho para mim: pastor, o senhor pregou aquele dia, encerra o culto agora. Ou manda para o pastor Marcos, ou para o pastor Wesley, ou para o pastor que estiver dirigindo: o pastor pregou. Que esse tipo de ostentação revela a soberba da vida. É obra do mundo e não de Deus. Esse pregador foi atingido e ele não pode pregar para nós nesta noite. Um homem de Deus, irmãos, um homem que realmente Deus usa, é um homem humilde de coração, como foi Jesus, como foi João Batista. Ele não está procurando aplausos, ele não está procurando admiração, ele não está procurando o culto à sua própria santidade. Ele não está querendo que as pessoas digam: até que enfim apareceu uma mulher usada por Deus nesta igreja. Há uma palavra que serve para todos nós, que é uma palavra de João Batista, em João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. No tocante ao nosso relacionamento com os nossos irmãos, o que a Bíblia diz é: cada um considere o outro superior a si próprio. Dê o primeiro lugar, a primazia para o outro. Agora, francamente, ao preparar essa mensagem, eu fiquei olhando para mim mesmo. Realmente, isso é muito difícil. E, queridos, nós somente não seremos atingidos se nós estivermos revestidos com o cinto da verdade. Porque a astuta cilada do maligno, ela é muito sofisticada, ela é muito estilosa, e ela atinge um pontinho que todos nós gostamos.
precisamos estar revestidos com o cinto da verdade. É claro, irmãos, que o conceito de verdade hoje não é tão simples como antes. Houve um tempo em que o conceito de verdade era algo simples, porque todos reconheciam a verdade de um assunto, de um tema e da própria palavra de Deus. Porém, nos dias que nós estamos vivendo, as universidades, alguns cursos teológicos, alguns seminários teológicos ensinam o quê? Toda verdade é relativa. Então a filosofia diz que o que é verdade para mim, o que foi afirmado como verdade em um determinado tempo, não é verdade no presente, necessariamente verdadeiro, porque a verdade depende como algo faz você se sentir. Algo que está relacionado com o tempo, porque toda verdade é relativa. Queridos irmãos, nós vivemos dias difíceis, dias em que nós podemos tropeçar com tropeços que são colocados pelas ciências, pela cultura, pelos relacionamentos, pelas teologias. E podemos pensar de maneira coerente, de maneira convincente, de maneira racional, para algo que é apresentado. Porém, apesar de se apresentar com esses atributos, traz uma visão distorcida, uma visão contrária à palavra de Deus. E como nós queremos ser politicamente corretos, como nós queremos pertencer, como nós não queremos ser excluídos, nós facilmente renunciamos e falamos sim. Realmente, nos nossos dias é assim. Mesmo sendo aquilo contrário à verdade da palavra de Deus. E o que nós podemos fazer em situações tais, irmãos? O que nós podemos e precisamos fazer é pensar sobre o que a palavra de Deus diz a esse respeito. O que é que a Bíblia diz a esse respeito? E submeter todo pensamento, toda argumentação e toda definição e todo raciocínio ao crivo da palavra de Deus. Eu poderia me perguntar, isso que estão dizendo, ou isso que estão propondo, contraria o que Deus diz em sua palavra? Ou encontra amparo, abrigo, apoio, sustentação na palavra de Deus? O texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz que Deus nos dá armas poderosas para que nós cheguemos a um entendimento correto. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência
de Cristo. Queridos irmãos, nós só vamos conseguir vencer as forças das trevas, vencer o engano e a sedução do maligno, vencer a carne e o mundo, se nós estivermos revestidos com o cinto da verdade de Deus. E Deus quer que nós, como seus servos, como seus amigos, como pessoas que têm acesso ao seu trono, como aqueles que já estão em Cristo, como aqueles que têm o Espírito Santo residente em si, Deus quer que nós lidemos somente com a verdade e não com a mentira, com a exatidão e não com a distorção, com o certo e não com o errado, com a honestidade e não com o engano. Há uma palavra que Jesus disse no Sermão da Montanha, registrada em Mateus capítulo 5 e versículo 37, em que ele diz que o falar do crente deve ser sim, sim e não, não, e o que passar disso procede do maligno. E o crente, irmãos, ele não pode ser um vitorioso nessa luta espiritual, a não ser que ele esteja revestido com o cinto da verdade. É uma espécie, vamos falar de ficha limpa diante de Deus e diante dos homens. Então, em sua vida, o crente precisa estar acima da censura e não pode haver pecado secreto, pecado sem arrependimento, pecado sem confissão, para que o crente não seja um crente vencido, mas seja um crente vencedor. A segunda peça, irmãos, da armadura de Deus é a couraça da justiça. E o crente, ele precisa estar revestido com a couraça da justiça, para que depois de todas as lutas, ele não saia mutilado, com mutilações na sua personalidade, mutilações no seu caráter, mutilações emocionais, mutilações espirituais. E a instrução da palavra de Deus é para que, depois de colocar o cinto da verdade, em seguida, o crente coloque também a couraça da justiça. A couraça da justiça é uma espécie de peitoral. Diríamos nós hoje que seria uma espécie de colete à prova de balas, que é aquela parte aqui da armadura que protege o coração, que protege os pulmões, que protegem outros órgãos de vida. Em Provérbios capítulo 3 e versículo 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. Se há algo que nós temos que proteger, este é o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. E a couraça da justiça, irmãos, ela é muito importante, porque ela compreende tudo o que Cristo fez por nós, tudo o que Cristo nos deu, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, e que nos dá capacidade, que nos habilita, para que nós nos aproximemos do trono da graça de Deus. Porque quando nós nos aproximamos do trono da graça de Deus, nós nos aproximamos com total confiança que seremos atendidos. Nós não vamos para o trono da graça de Deus com um sim e um não.
Nós não vamos para o trono da graça de Deus em cima do muro. Nós vamos para o trono da graça de Deus com total confiança de que seremos atendidos, de que Deus vai ouvir a nossa oração. Aleluia! De que Deus vai dar ordens aos seus anjos a nosso respeito. Na primeira epístola de João, está escrito assim: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Agora, Satanás, ele não quer que você vá com confiança diante do trono de Deus. Ele não quer que você tenha liberdade para falar com Deus. Ele não quer que você faça a oração da fé. Aquela oração que é poderosa e que pode muito em seus efeitos. Satanás não quer que você tenha ousadia para orar. Satanás não quer que você comece a orar por coisas humanamente impossíveis. Agora, se o nosso coração não nos condenar, está escrito que nós temos confiança diante de Deus. Eu penso que, irmãos, a couraça da justiça protege os nossos corações e protege também os nossos sentimentos. Porque quando fala em coração, nós estamos falando em sentimentos, em emoções, em pensamentos, no raciocínio. Estamos falando nas nossas conjecturas mentais. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, que ele é o acusador de nossos irmãos e que ele os acusa de dia e de noite, e com uma ousadia tal que até mesmo diante do trono do nosso Deus. A verdade, queridos irmãos, é que Satanás acusa a todos e acusa de tudo. E ele faz de forma desmedida. Ele faz isso de acordo com a sua natureza perversa. O propósito dele é causar tristezas, é causar dúvidas, é trazer destruição, é trazer doenças para as pessoas, é trazer desânimo espiritual, é trazer mortes físicas e também mortes espirituais e também mortes emocionais. Porque nós já encontramos um grande número de pessoas que são mortos-vivos. São pessoas que estão vivas, mas andam como zumbis, de um lado para outro, sem Deus, sem paz e sem esperança e sem futuro. E o projeto dele é que você e eu nos sintamos pessoas indignas de estar na presença de Deus. Agora, a palavra de Deus, ela desfaz essa ideia de Satanás, que tem sido afirmada tantas e tantas vezes. Vejamos 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21, que diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Em Jesus Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora não pense que é só você que é atacado pelo diabo, porque ele está atacando constantemente todos os santos e todos os salvos com as suas mentiras, com as suas acusações, com as lembranças de pecados do passado, pecados que já foram confessados, pecados que já foram perdoados, pecados que já foram lançados no mar do esquecimento,
Porém, Satanás os apresentam como se aqueles pecados tivessem acabado de serem cometidos. E se você estiver, mesmo que seja momentaneamente, sem a couraça da justiça, Satanás vai atualizar pecados. E vai colocar esses pecados em flechas envenenadas, em dados flamejantes, que serão atirados pelos demônios, com o objetivo de atingir o seu coração e de adoecer o seu coração. Então é preciso estar vestido com a couraça da justiça de Deus. Há um texto muito explicativo a esse respeito, que nós vamos ler com muito temor de Deus, que é um texto no livro do profeta Zacarias, onde o profeta tem uma visão a respeito da petulância das acusações do inimigo. Nós vamos ler Zacarias capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz: depois disto, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. E quem estava à sua direita? E Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo. O que aconteceu? Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo na sua cabeça. Aleluia! Purifique os pensamentos dele. Santifique os pensamentos dele. Colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão. Vou trazer o meu servo, o renovo. Esta é uma palavra que já apontava para o nascimento do Senhor Jesus. Queridos irmãos, existe um Deus acima de todas as acusações que o diabo e os seus demônios podem trazer contra você e contra mim. O sangue de Jesus Cristo tem poder, irmãos, para nos limpar, para nos purificar, para nos redimir de todo pecado, para nos purificar de toda a injustiça. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Acredito, irmãos, que muitos de nós, ou todos nós, já nos sentimos que não estamos sendo bons o suficiente para com Deus, que estamos em falta diante de Deus, que não recebemos um milagre porque não merecemos. Essa mentira de Satanás é desfeita nesta noite,
pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Quando Deus olha para você e para mim, Ele olha por meio do seu Filho Jesus. Ele não está olhando para a minha justiça, para a sua justiça, para a minha santidade, para a sua santidade. Ele está olhando para o trabalho que foi realizado na cruz do Calvário. Aleluia! Agora, Satanás está fazendo o papel dele, que é o papel sujo de acusador. Agora, queridos irmãos, nós precisamos estar atentos para não confundir a voz do Espírito Santo com a voz de Satanás. Vamos compreender isso com a ajuda do Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 16 e versículo 8, que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria do pecado, do mundo, do pecado e da justiça e do juízo. Esse é o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo não é acusar. O ministério do Espírito Santo não é condenar. O ministério do Espírito Santo é convencer da necessidade de arrependimento, da necessidade de confissão, da necessidade de um Salvador, porém, sem acusações que deprimem e que adoecem a pessoa. É preciso traçar uma linha divisória. A atividade de Satanás está baseada na acusação. Como acusador, ele lança dardos inflamados e setas envenenadas para atingir diretamente o nosso coração, os nossos sentimentos. Então, ele usa dardos inflamados e setas envenenadas que são atiradas diretamente pelos demônios ou que são atiradas indiretamente por meio de pessoas ímpias, por meio de irmãos na fé ou por qualquer outro modo que ele possa tirar a sua paz, que ele possa destruir a sua comunhão com Deus mediante a acusação. E Satanás acusa você que você é incompetente, que você é indigno, que você não deve ser, estar, e notadamente de pecados passados. E ele usa a acusação como uma arma para causar confusão, desilusão, desânimo, trazer questionamentos, trazer dúvidas. Será que Deus perdoou os meus pecados ou não? Dúvidas a respeito da nossa salvação, dúvidas a respeito do amor de Deus, dúvidas a respeito dos amor dos irmãos na fé. Eu acredito que todos nós já fomos atingidos por esta seta maligna de Satanás, talvez porque estávamos sem esse peitoral da justiça e Satanás atirou uma seta envenenada com a seguinte ideia: ninguém gosta de você nesta igreja. Ninguém gosta de você nesta igreja. Estão vendo que nem te cumprimentam? Ninguém gosta de você nesta igreja. Mas esta noite nós estamos aqui com a palavra, aleluia, com esta espada, glória a Deus, com a revelação do Espírito Santo. Para isso manifestou-se o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E esta obra está destruída. Aleluia! Glória a Deus!
Aleluia! Esta palavra de Satanás, ninguém gosta de você nesta igreja. Essa está destruída. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero dizer para os irmãos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus verteu o seu sangue por nós. E quando você se sentir acusado, quando você se sentir deprimido, quando você se sentir assim, você tem que imediatamente revestir-se com a couraça da justiça e reivindicar a justiça que nós temos pela fé na morte e na ressurreição de Jesus. Porque a justiça de Deus é uma justiça que nós alcançamos pela graça, não é pelo nosso merecimento, não é pela nossa própria santidade. Nós não temos merecimentos, mas a graça de Deus se manifestou. E é a graça de Deus que nos justifica e nos purifica de toda a injustiça. E os demônios sabem, irmãos, que não há limites para a graça de Deus. Os demônios conhecem a Bíblia. E eles sabem que em Romanos capítulo 5, versículo 20 e versículo 21, está escrito que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse peitoral, irmãos, glória a Deus, esse peitoral que protege o nosso coração, glória a Deus, que protege os nossos sentimentos em Cristo Jesus, é uma peça muito importante na composição desse equipamento que é o nosso uniforme de guerra, que é toda a armadura de Deus. Mantenha a couraça da justiça, e o seu coração, e a sua mente, e as suas emoções estarão protegidas dos ataques dos demônios. Glória a Deus! Estamos falando de sucesso, estamos falando de vitória, estamos falando de saúde, estamos falando de proteção com toda a armadura de Deus. E eu gostaria de finalizar entregando uma promessa de Deus para você, em Romanos capítulo 8 e versículo 37. Eu peço que todos, por favor, se coloquem de pé, para que nós possamos declarar este texto. Vamos todos ler juntos. Glória a Deus. É um texto coletivo. Glória a Deus. Você estará falando esse texto para você, mas estará falando para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para o seu bisneto, para o seu cunhado, estará falando para o seu sogro, para a sua sogra, estará falando para o seu maestro, estará falando para o músico, seu companheiro, estará falando para o irmão que está ao seu lado, estará falando para o pastor, os pastores estarão falando para vocês, porque este é um texto coletivo, e nós vamos declarar isto, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 1, 2, 3. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você levante a sua mão e que o pastor Dionísio venha aqui em nome do Senhor Jesus. Nós nos colocaremos de mãos erguidas e nós vamos receber uma oração. Por favor, este microfone. Nós vamos receber uma oração por este servo de Deus. Você que está conosco à distância pela internet, levante também a sua mão, coloque-se de pé, aí na sua casa, onde você está, em nome do Senhor Jesus. Levante-se, mesmo que você esteja em uma cadeira de rodas, levante-se em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão,
Mesmo que você esteja com algum defeito no seu braço, levante a sua mão. Jesus te cura. A tua fé te cura. A tua fé te salva. Glória a Deus. Se você tem uma enfermidade nos braços, uma enfermidade nos dedos, levante a mão, irmãs. Levante a mão em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante a sua mão e receba a unção de Deus. Receba esta ministração por este servo de Deus, em nome de Jesus. Pai amado, os teus filhos estão na tua presença. Dos céus tu nos enxergas. E estamos aqui, Senhor, confiando, acreditando, aceitando a tua palavra. Levanta a mão. Porque a tua palavra é a verdade. Isto. Faz acontecer agora, Levanta Senhor, a mão. de acordo com a necessidade de cada um nesta noite. Faz acontecer agora. Deus da glória. Confirma a tua palavra, Deus porque da ela glória. é a verdade. Entra, Senhor, nesses Deus da tantos glória. lares e na vida de cada um de nós. Deus para da glória. resolver, tirar aquilo que não te agrada, mas nos fazer mais que vencedores, porque tu tens nos amado. Guarda a tua igreja, o teu povo. Glória a Deus. Aqueles que estão vendo e ouvindo. Entra nessas vidas. Entra. Resolve esses problemas. Entra. Sara em nome Ei. de Jesus. Para a glória, Glória a Deus. e louvor Glória a Deus. de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia. 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 Glória.